um prazer, né, a gente estar aqui na casa do Senhor, mais uma oportunidade de a gente estar louvando, engrandecendo esse Deus maravilhoso e escutando da palavra dEle. Nesse mês de março, a gente tem a comemoração do Dia Internacional da Mulher, né, que é o dia 8 de março. Então, março acaba sendo conhecido como o mês das mulheres. E a gente decidiu fazer algo diferente na série desse mês. Cada domingo a gente vai estar trazendo uma mensagem, uma palavra inspirada em uma mulher. A Bíblia tem tantas histórias lindas, maravilhosas, de homens e mulheres de Deus. E nesse mês de março, a gente vai estar, então, cada domingo, a gente vai estar falando da história de uma mulher, do exemplo de fé. O título da série é Modelos de Fé. E hoje a gente vai estar falando sobre a história de uma mulher que para muitos é bem desconhecida. É uma história de uma mulher que enfrentou uma luta muito grande, mas que no final Deus honrou o coração dessa mulher. Quantas vezes a gente acha que tudo se perdeu? Agora a gente teve na semana passada aquele problema de enchentes lá em Juiz de Fora. Quantas pessoas, né, que perderam totalmente a sua casa literalmente no chão. E o título da mensagem é: o que fazer quando tudo está perdido? A gente pode dizer quando tudo, para o cristão, né, quando tudo parece perdido. Porque em Cristo nós nunca perdemos. Humanamente falando, do ponto de vista natural, as pessoas podem dizer: você perdeu a sua casa, você perdeu a sua família, o seu marido, a sua esposa, você perdeu dinheiro, você perdeu o seu carro. Quantas perdas ao longo da nossa vida. Mas com Cristo nós somos sempre muito mais do que vencedores. E a história dessa noite é a história de uma mulher chamada Rispa. Que nome, né? Rispa, não é Ripa, é Rispa. E essa história está lá em 2 Samuel. Na Bíblia, Rispa aparece brevemente, mas a história que ela deixa, o legado que ela deixa é um legado marcante. E ela sofre as consequências na vida dela por causa da quebra de uma aliança. E não foi ela que quebrou a aliança. Ela sofre a consequência pela quebra de aliança que foi feita por uma nação, por um povo, e ela sofreu as consequências. E para contar a história dela, recapitulando aqui, fazendo uma pequena retrospectiva, né? Primeiro eu queria dizer que a gente vive numa geração que tem uma tendência de desistir facilmente. A primeira provação, o primeiro obstáculo, dificuldade, e as pessoas já querem jogar a toalha, já querem mudar a rota. Estão indo numa direção, vem o problema, a luta, a dificuldade, o obstáculo, para tudo, vou desistir. E quantos sonhos são perdidos por isso, pela desistência, por não haver uma perseverança, uma insistência. E o que você faz quando não tem solução? O que você faz quando parece que o seu problema é um problema impossível, não tem mais saída? O que a gente vai aprender hoje na história de Rispa é que Deus está te observando. Deus conhece o seu coração, Ele conhece a sua luta, Ele sabe o que você está passando. E essa mulher, a gente não escuta, não tem um texto bíblico falando sobre uma fala de Rispa. O que ela falou? A gente não sabe.
ela não fez milagres, ela não foi uma profeta, ela não liderou multidões, ela não tinha lá grande influência, mas por causa da perseverança dela, Deus traz restauração para uma nação. Será que a gente tem sido perseverante ou a gente está desistindo antes da hora? A raiz dessa história de Rispa começa quando o povo de Israel está chegando na terra prometida. Fazendo aqui uma recapitulação da história. Lembra que o povo de Israel ficou 400 anos na terra do Egito. Deus levanta Moisés e fala: Moisés, eu vou te usar para tirar o meu povo aqui do Egito e levar para a terra prometida. O povo de Israel fica 40 anos no deserto, para sair do Egito e chegar na terra prometida, também conhecida como Canaã. No final dessa jornada de 40 anos, Moisés morre, e o sucessor de Moisés foi Josué. E Deus deu uma ordem dizendo: olha, vocês vão enfrentar resistência, nessa terra de Canaã vão ter povos inimigos, mas Deus prometeu que daria vitória, desde que o povo de Israel permanecesse fiel, observasse os princípios e os mandamentos de Deus. E o povo de Israel vai chegando, e era um povo historicamente nômade anteriormente, antes de ir para o Egito, um povo que plantava, que criava ovelhas, animais. Não era um povo acostumado à guerra, não tinha soldados naquele grupo, mas Deus foi capacitando aquele povo de Israel para eles adquirirem habilidade com a espada, e na medida que eles foram entrando em Canaã, a fama deles foi correndo em todas as nações da região. Primeiro porque os povos escutaram sobre a forma milagrosa como Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, algo que parecia impossível. Conseguiram se libertar ali das garras de Faraó, e agora onde eles vão, os inimigos que vão contra eles, estão sendo todos derrotados. Eles estão alcançando a vitória em todos os lugares onde eles vão. E Deus falou: olha, os inimigos que vêm contra vocês, que estão aí na terra, é para você derrotar todos, não é para fazer aliança, não é para fazer acordo com eles, é para você vencer e dominar a terra. E quando eles estão tendo várias vitórias, um belo dia, Josué, que era o líder, estava ali junto, com os líderes também, com a Assembleia de Israel, e aparecem embaixadores de um povo muito distante. Eles chegam montados em jumentos, mas parece assim, vários mendigos sentados em cima dos jumentos. Por que isso? Estavam com roupas esfarrapadas, mal vestidos, sandálias desgastadas, porque propositadamente, esse povo que era o povo de Gibeão, os gibeonitas, eles falaram assim: Israel está ganhando de todo mundo, onde eles vão, eles vencem o inimigo, vamos usar de uma estratégia e fazer uma aliança com eles, porque se a gente for brigar com eles, a gente vai perder. Então, propositadamente, eles colocaram sandálias velhas, roupas rasgadas e velhas, surradas, até os odres de vinho costurados, até pão bolorento e seco eles levaram. E quando eles chegam para perto de Josué, eles se apresentam como embaixadores de um povo de uma terra muito distante. E uma das pessoas ali de Israel até desconfiou, falando: vocês não são nossos vizinhos? Como assim? Vocês vieram de longe para buscar uma aliança com a gente? E eles falaram: sim, mentiram. Nós viemos de muito longe, escutamos a fama de Israel, como Deus tirou vocês da terra do Egito, e a gente quis
fazer uma aliança com vocês, porque Deus tem feito grandes coisas na vida desse povo de Israel. E eu acho que talvez o ego de Josué, dos líderes ali, pode até ter se inflado, né? Poxa, estão elogiando a gente, falando que a gente está conquistando tudo, ganhando várias vitórias que a gente teve, vamos fazer uma aliança com esse povo. E aí, celebraram uma aliança com os gibeonitas, com o povo de Gibeão. E era um povo que não adorava a Deus, que adorava falsos ídolos, que tinham práticas terríveis. Eles faziam parte de um povo chamado amorreus, que chegavam a sacrificar os próprios filhos aos deuses falsos que eles acreditavam. E o povo de Israel fez uma aliança na presença de Deus, celebraram um sacrifício, fizeram uma aliança com os gibeonitas. E para o povo, os embaixadores daquele povo que mentiram, foram embora para a terra de Gibeão. E para surpresa de Israel, quando eles seguiram avançando na terra de Canaã, quem que eles encontram ali na frente? Aqueles embaixadores, o povo de Gibeão. Eles estavam prontos a conquistar aquela terra. E aí aqueles camaradas se apresentam dizendo: nós somos os gibeonitas, e vocês celebraram aliança com a gente diante do Deus de vocês, e essa aliança não pode ser quebrada. E nessa aliança, inclusive, o povo de Israel disse que se o povo de Gibeão fosse atacado, eles iam lutar com a própria vida para salvar os gibeonitas. E qual que foi a falha de Josué e do povo de Israel? Eles não consultaram a Deus. Era muito comum, o natural, o normal para o povo de Israel, quando eles estavam caminhando ao lado de Deus, era: eu não faço nenhuma aliança sem consultar ao meu Deus primeiro. Dessa vez, eles simplesmente esqueceram, celebraram a aliança com os gibeonitas, e as consequências desse erro vão se perpetuar por muitos anos. No final das contas, o povo de Israel teve, como dizem, né, vocês vão ter que me engolir, né? Eles tiveram que engolir os gibeonitas como parte ali na terra deles, um apêndice, quase como se fosse uma espécie de 13ª tribo ali, que não era algo desejado por Deus, mas por causa de não terem consultado a Deus, se viram presos em uma aliança que desagradava a Deus. Mas já que essa aliança foi celebrada, agora eles estavam obrigados a cumpri-la. Essa história é contada em Josué capítulo 9. É interessante que logo no capítulo seguinte, no Josué capítulo 10, vários reis se reúnem contra o povo de Gibeão, porque souberam que Gibeão se aliançou com Israel, e Gibeão corre para Josué e fala: olha, lembra da aliança, vem nos socorrer. E lá teve o povo de Israel que ir lá socorrer os gibeonitas, porque uma aliança foi celebrada, uma aliança que, apesar de não ter sido decidida por Deus, aprovada por Deus, tinha que ser cumprida e honrada. Por anos, Israel teve ali os gibeonitas como parte ali, integrante do reino de Israel. E quase 300, 400 anos depois, a gente tem a história de Rispa surgindo na história de Israel. Depois que Josué morreu, o povo de Israel teve vários juízes. Eles não tinham um rei ainda. E Deus colocava juízes para governar sobre o povo de Israel. Mas chegou um ponto que Israel falou: Deus, todos os povos da terra têm reis, mas nós não temos. Eles se sentiram inferiorizados. A resposta de Deus para o povo de Israel foi: eu sou rei sobre vocês. Vocês não precisam ter rei, porque eu, Deus, o próprio Deus, sou o rei sobre Israel. Mas eles insistiram, eles queriam ter aquela figura de um rei,
porque todos os povos tinham e eles não tinham. E Deus, apesar de não querer, não ser esse o propósito ideal que Deus tinha para o povo de Israel, Deus fala: ok, vamos eleger um rei aqui, vamos separar um rei. E o rei que se tornou o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, foi Saul. E Saul começou o reinado dele muito bem, seguindo a Deus, teve vitórias. Mas Saul não era um homem confiável, não era um homem que foi fiel a Deus ao longo da sua jornada. Tanto é que depois Saul acabou morrendo, seu filho Jonatas junto com ele numa batalha, e o rei Davi sucedeu a Saul. E o rei Davi é super conhecido, acho que referência nos Salmos, a história dele, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus, mas também um homem imperfeito, cheio de falhas. Lembra daquela aliança então, que foi celebrada entre Israel e o povo de Gibeão? 400 anos depois, eu acho que o povo se esqueceu dessa aliança, especialmente o rei Saul, e para agradar pessoas do povo de Israel, ele mandou matar os gibeonitas. Ele quase que exterminou os gibeonitas. E o que aconteceu? Deus não tinha se esquecido dessa aliança. E ainda que essa aliança fosse uma aliança que não tinha sido a preferência de Deus, como aquela aliança foi celebrada diante de Deus, Deus se lembrou da aliança, e durante 3 anos, teve fome na terra de Israel, como consequência da atitude de Saul, que mandou matar os gibeonitas. 3 anos de fome na terra de Israel, porque uma aliança foi quebrada. Será que nós temos quebrado alianças com Deus, promessas que fizemos a Deus, compromissos que a gente fez com Deus, e o tempo se passou, a gente se esqueceu? A gente pode se esquecer, mas Deus não se esquece, jamais. Quando Davi vê aquela situação, 3 anos se passam, a fome dominando a terra, ele resolveu consultar ao Senhor. Chamavam normalmente os profetas, às vezes vamos falar com sacerdotes, vamos consultar a Deus, para saber por que essa fome não vai embora. Escassez, agricultura indo mal, pouca chuva, seca. E quando consultam a Deus para saber o que tinha acontecido, Deus fala que é por causa da quebra da aliança que Israel fez com os gibeonitas. Davi, quando soube disso, vai até os gibeonitas e fala: o que vocês querem? Como que a gente pode remediar essa situação? Saul, o rei anterior, quase que exterminou o seu povo, mas eu quero resgatar essa aliança. Vamos ficar de bem, vamos ficar em paz, crendo que Deus curaria a terra por conta da restauração da aliança. E ele vai lá, e os gibeonitas viram para Davi e falam para ele: nós queremos, a gente não quer prata, a gente não quer ouro, a gente quer uma única coisa, queremos que os descendentes de Saul paguem a conta pelo pecado de Saul. Nos traga 7 descendentes do rei Saul, porque nós vamos matar eles, como compensação por aquilo que o rei Saul fez. E aí, Davi fala: opa, temos que matar 7 descendentes, entregar para os gibeonitas que matariam. O rei Saul tinha uma filha chamada Merabe,
que teve 5 filhos. A Bíblia não entra em detalhe para dizer qual a idade desses filhos, se eram adultos, crianças, adolescentes, mas vão lá e pegam 5 filhos de Merabe, filha de Saul, e entregam para os gibeonitas. Está faltando 2, são 7 que eles exigiram. Lembra que o melhor amigo de Davi era Jonatas, filho de Saul? Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, mas esse Mefibosete não morre, porque Jonatas era muito amigo de Davi, e Davi preserva a vida desse Mefibosete. Mas o rei Saul tinha se casado com uma concubina chamada Rispa, e Rispa teve 2 filhos com o rei Saul. Um deles se chamava também Mefibosete, o outro Mefibosete. E o outro filho de Rispa se chamava Armoni. 2 filhos. De novo, a Bíblia não fala a idade, se eram crianças, adolescentes, mas eram 2 filhos. Rispa tinha sido uma princesa, ainda que ela não fosse a mulher oficial do rei Saul. Ela vivia no palácio, comia tudo do bom e do melhor, tinha as melhores roupas. Eu acredito que deveria ser uma mulher muito bonita, porque Saul, como rei, ele poderia escolher qualquer mulher do reino de Israel para ser sua esposa, para ser sua concubina. Naquela época ele podia ter mulheres e concubinas, e Rispa era uma das concubinas do rei. Logo, os filhos eram príncipes. E Deus, vendo tudo aquilo ali, aquela situação, Davi também não foi consultar a Deus para ver se essa era a medida mais correta. Ele simplesmente foi lá, pegou os 7 descendentes de Saul, entregou para os gibeonitas. E os gibeonitas fizeram questão de matar esses 7 descendentes de Saul, numa cidade chamada Gibeá. Falam Gibeá de Saul, porque era a terra natal do rei Saul. A Bíblia fala, se a gente lê na versão em português, que eles foram enforcados. No original em hebraico, fala pendurado. Acredita-se que eles tenham sido mortos, executados, e depois pendurados, de maneira visível, para que todo mundo visse. Aquilo ali era uma vergonha, expondo os descendentes do rei, publicamente, aqueles 7 corpos pendurados, todo mundo que passava. O que é isso? Israel inteiro ficou sabendo do que tinha acontecido. E Rispa, que não tinha nada a ver com aquela história, que não tinha culpa, que não quebrou aliança nenhuma, sofre as consequências do pecado de Israel, quase 400 anos antes. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26, a Bíblia fala assim, esse capítulo 28 de Deuteronômio, fala sobre maldições. Deus vai falando, no final de Deuteronômio, nesse trecho, sobre bênçãos e maldições, falando para o povo de Israel: olha, se você fizer isso, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso com você. Em Deuteronômio 28, 26, quando fala de uma das maldições, diz assim, olha uma consequência de um erro, de um distanciamento de Deus, era: os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. Era símbolo de maldição você deixar um cadáver exposto. O normal seria: matou, enterra, para que os animais não vão lá, os abutres, os chacais, não atacarem aqueles corpos. Então era um símbolo máximo de maldição. É como se as pessoas que passassem ali vissem aqueles corpos e falavam: malditos esses daí, hein? Miseráveis,
devem ter feito coisas terríveis contra Deus para sofrer esse dano. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui na mensagem é a dor que não escolhemos. Quantas vezes nós sofremos as consequências dos pecados, dos erros de nossos pais, de pessoas que vieram muitos anos antes da gente, erros dos nossos governantes, consequências, né? A gente vê quantas guerras se iniciam porque os governantes, os líderes, apertam um botão, dão uma ordem e começa a guerra. Mortos dos dois lados como consequência da decisão de poucos homens, que acabam trazendo consequências às vezes sobre milhões e milhares de pessoas. A dor que nós não escolhemos. Então a rispa, ela não quebrou alianças, ela não tomou decisões políticas, não liderou exércitos, não fez parte de nenhum erro de Saul. Não foi ela que chegou para o rei Saul, o marido dela, e falou: ó, vai lá, mata os gibeonitas. Ela não tinha nada a ver com essa história. E lá em João capítulo 9, versículos de 1 a 5, tem uma história linda de Jesus, porque é muito comum, a gente vive num mundo que quer respostas para tudo. Por que que eu nasci com o pé desse jeito? Por que que eu nasci com uma deficiência? Por que que eu nasci numa família pobre? Por que que eu nasci com o cabelo dessa cor? Por que que meus olhos são dessa cor? Por que que eu nasci com essas características físicas? Por que que eu nasci nesse país? Por que que eu nasci nesse bairro? Por que que meu pai não era assim, minha mãe não era assado? E muitas pessoas, né, com superstição, falam: não, é uma gente que acredita, né, que é uma maldição. A maldição que veio na humanidade vem por causa do pecado. E Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para quebrar toda a maldição. E lá em João capítulo 9, versículos de 1 a 5, a gente tem uma passagem que diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Trazendo para a história de Rispa, né? Quem pecou para que os filhos dela tivessem que ter sido condenados à morte? Rispa não pecou. Então os discípulos perguntaram, era uma pessoa cega com deficiência visual, na cultura da época é amaldiçoado, algum pecado tem aí, seja os pais, alguma coisa que ele fez, mas nasceu de nascença, então foram os ascendentes, né? Alguém cometeu um pecado para esse rapaz estar sofrendo as consequências, e perguntaram isso para Jesus: ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No caso específico desse cego, Jesus está dizendo: olha, aconteceu isso com ele, para que as obras de Deus se manifestassem. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo que aquele cego não tinha cometido nenhum pecado, nem os pais dele, mas aquela cegueira tinha um propósito, para glorificar o nome de Deus. E Jesus cura aquele homem da cegueira. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei da história de uma mulher americana que nasceu no estado do Alabama em 1880. O nome dela era Helen Keller. Quando ela tinha 19 meses de vida, um bebezinho,
Ela contraiu uma infecção que os historiadores acreditam que tenha sido meningite. E ela ficou surda e cega por causa dessa infecção. E a gente fica pensando, poxa, que situação terrível. Numa época onde não tinha um cuidado, né, com pessoas com deficiência visual, com surdez, era muito difícil. 1880, quando ela nasceu, ela ficou surda e cega. E poderiam perguntar quem que pecou. Foram os pais dela? Por que ela está sofrendo isso? E acaba que Deus tinha um plano na vida dessa mulher. No final das contas, a história dela é linda. Ela escreveu 14 livros. Ela se tornou a primeira mulher cega e surda a conseguir um diploma de bacharel na Universidade de Harvard, que é uma das mais difíceis, uma das melhores do mundo. Deus colocou na vida dela uma mulher chamada Annie Sullivan, que foi uma tutora, uma instrutora, e começou a ensinar sinais, a língua dos sinais, assim ó, ela tocava na mão da Helen Keller, e ia fazendo a língua dos sinais, as letras. No começo foi muito difícil, até que um dia ela entendeu, e aquilo ali foi um divisor de águas, com 9 anos de idade. A Helen Keller disse que aquele momento tinha sido o nascimento da alma dela, porque quase como se o mundo se abrisse para ela. Agora eu consigo me comunicar. Ela acabou aprendendo, conseguindo até falar, porque ela colocava a mão na boca das pessoas e aprendeu a ter uma técnica para aprender a interpretar a leitura dos lábios. E com muito esforço ela conseguia se comunicar com a língua dos sinais, com a fala, mesmo não escutando e mesmo não vendo. Ela viveu até 1968 anos, quase 88 anos de idade. E a gente reclama tanto, né? Eu nasci assim, eu nasci assado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Dá até vergonha, na verdade. Como a gente é reclamão. E uma pessoa surda, cega, escreveu 14 livros, foi palestrante, defendeu o voto para as mulheres, defendeu direitos trabalhistas, viajava pelos Estados Unidos inteiro e pelo mundo dando palestras. Todo mundo queria escutar Helen Keller falando. E você? E eu? A gente consegue andar, ver, enxergar, escutar. A gente pode ler um livro, usar os dons que Deus nos deu, as habilidades e a capacidade para fazer tanta coisa. E a gente só fica reclamando. Mas eu perdi tudo. E aqui a gente volta para a história de Rispa. O segundo ponto que eu quero falar é a postura que escolhemos. Qual a sua postura quando você perde tudo? Quando você acha que não tem mais esperança, quando você acha que tudo acabou, quando do ponto de vista natural não tem mais saída. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, a Bíblia fala assim: então Rispa, depois que aconteceu essa situação, os filhos dela mortos e pendurados, uma vergonha, uma desonra, ela não podia nem enterrar, ela não podia retirar os filhos dela, cavar um buraco e enterrar, porque a ordem tinha sido dada pelo rei, autorizando os gibeonitas a matarem e pendurarem aqueles jovens, eu acredito. E ela vai, aquela mãe amorosa, que perdeu os seus filhos, ela vai, a Bíblia fala em 2 Samuel 21:10, então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco, e na Bíblia, pano de saco simboliza vergonha, um pano velho,
estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água do céu sobre os corpos. E não, ou seja, desde a primavera até o outono lá em Israel, cerca de 6 meses. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, dos filhos, de dia, nem os animais do campo de noite. Imagina aquela mãe, dia e noite, tangendo abutres, chacais, para que aqueles animais não devorassem os corpos dos filhos dela. Era uma forma de resgatar a honra dos filhos dela. Lembra que eu li lá em Deuteronômio, capítulo 28, 26, era motivo de maldição. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu, e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. Ela estava de certa forma quebrando aquela maldição, porque ela estava ali espantando os animais, e preservando a honra dos filhos dela. Ela conhecia os filhos, sabia quem eles eram, ela amava aqueles filhos, os filhos amavam ela. Ela não teve culpa, mas ela perdeu tudo que ela tinha. Uma mulher que antes vivia como uma princesa no palácio, agora tinha que ficar tocando abutre, urubu, espantando dia e noite. A Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas com certeza devia ter alguém ajudando ela, porque ela ficou 6 meses naquele local, onde ela ia no banheiro, fazia as necessidades. Será que tomava banho? Será que alguém rendia ela de vez em quando? Ela estava em Gibeá, a cidade do rei Saul. Então é possível que algumas pessoas se compadecessem dela e ajudassem ela, mas ela não arredava pé. Ela estava vigiando dia e noite os seus filhos mortos, cadáveres. E a gente? Qual tem sido a nossa resiliência diante dos problemas? Diante de uma situação de você perdeu tudo? Será que a gente tem sido perseverantes o suficiente para não arredar pé? Para perseverar em relação àquilo que é o certo? É aquilo que é o correto de se fazer? Interessante que Merabe, a filha de Saul, a mãe dos outros 5 filhos que foram mortos, a Bíblia não fala, ela simplesmente não estava lá, só ficou Rispa, a concubina. Merabe sumiu do circuito, mas aquela mãe perseverou ali, ela não arredou o pé. Mas Deus vê todas as coisas, Deus conhece o teu coração, Deus honra a sua perseverança, a sua fé, a sua confiança nele. Quando tudo está desabando, você permanece acreditando em Deus, confiando no Deus, insistindo em fazer aquilo que é certo. E Deus viu o coração daquela mãe, e Deus se compadeceu. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 11, a Bíblia fala: contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Davi estava lá em Jerusalém, e um detalhe interessante é que quando Davi deu a ordem, autorizando os gibeonitas a matarem aqueles 7 filhos, ele vai para a guerra. Ele era um homem de guerra, um homem de batalha, e o tempo se passou e aquela história correu por Israel, correu tanto a ponto que o próprio rei Davi ficou sabendo daquela história. Quando Davi deu a ordem, manda matar lá os descendentes, até porque Davi teve uma rixa, uma rusga com Saul durante anos. Saul tentava matar Davi, perseguia Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou Saul, porque ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor.
Saul, por mais errado que fosse, por mais pecador que fosse, tinha sido consagrado rei, foi ungido por Deus como rei de Israel. Por isso que Davi nunca matou Saul. Saul acabou sendo morto numa batalha, numa guerra, junto com o filho dele, Jonatas. Davi não tinha ideia das consequências daquela ordem. Pode matar os 7 filhos, 7 descendentes de Saul. Mas aí caiu uma ficha. Quando Davi fica sabendo o que aconteceu, e o testemunho da história daquela mulher, ele reage. E um detalhe, é que quando o rei Saul e o filho dele Jonatas morreram, eles foram pendurados pelo povo inimigo nos muros da cidade. E alguns valentes de Israel foram de noite, roubaram, capturaram aqueles corpos e enterraram. Mas Saul e Jonatas, mesmo Jonatas tendo sido um grande amigo de Davi, não foi enterrado com honras de rei. Ficou lá, enterrado em qualquer canto. Talvez porque Davi tivesse essa rixa com Saul. Tanto é que quando ele dá ordem para matar os 7 filhos, talvez ele tivesse, descendente de Saul, é menos gente para depois ficar tentando disputar o trono comigo. Eu sou rei novo, tem uma outra linhagem, quanto menos concorrência, melhor. Mas quando ele escuta a história de Rispa, ele é tocado, Deus muda a situação. Lá em o terceiro ponto que eu quero falar, o impacto que não imaginamos. Aquilo que você faz em silêncio, diante de Deus, pode ter muito mais impacto do aquilo que você faz publicamente. As orações no seu quarto, no seu carro, no transporte público, as orações quando ninguém está vendo, Deus está vendo. E Deus é mais importante do que qualquer pessoa. Você pode vir aos domingos aqui, erguer suas mãos, louvar a Deus, mas e durante a semana, você ergue a sua mão para Deus? Você adora ao Deus Todo-Poderoso? Você louva aquele Deus que te deu fôlego de vida? Deus é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. E a gente vai vivendo a vida mais preocupado com os problemas, com as situações, do que louvar a esse Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus vê no secreto. Deus estava vendo Rispa, o choro daquela mulher, vendo os filhos apodrecerem, literalmente, aquele cheiro ruim, aquela situação horrorosa, mas ela permaneceu fiel, todos os dias, de dia e de noite, não arredando o pé. O impacto que não imaginamos. Lá em 2 Samuel 21, 13 e 14, a Bíblia diz assim: Davi, dali, transportou os ossos de Saul, e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, ou dos pendurados. Como consequência da atitude de Rispa, teve uma reparação em Israel. Não apenas em relação aos filhos de Rispa, mas teve um resgate até em relação ao rei Saul e rei Jonatas, por causa da convicção e da perseverança daquela mãe. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado, e como consequência disso, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. A maldição foi levantada por causa de uma mulher que perseverou. Ela não abriu a boca para falar um A. A Bíblia não relata o que ela disse, mas a atitude dela, daquela mãe, mudou a história de uma nação.
a fome cessou. Deus quer te usar também, para transformar essa nação, para transformar o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Deus escuta as nossas orações. A gente às vezes só fica reclamando, criticando, tá ruim, a economia, os problemas, mas você já parou para orar? Perseverou em oração mesmo que há anos a gente não veja nenhuma mudança? Deus se agrada de corações que perseveram, que não desistem fácil, que resistem, que seguem em frente. O que aconteceu na vida de Rispa vai além da história dela. Hoje, dia 1º de março de 2026, aqui na Hope, estamos falando da história de Rispa. Quem nunca escutou da história de Rispa está escutando aqui hoje. Mais de 2000 anos atrás, Deus lembra das histórias. O que você faz, o legado de tudo que você faz, vai além da sua própria história. Os filhos de Rispa foram expostos, envergonhados por causa de uma aliança quebrada. Eles foram levantados ali como sinal de justiça, entre aspas, pela besteira que Saul fez de quebrar uma aliança. Mas a fidelidade dela atravessou a história e chega a nós até hoje. Lá em Hebreus 11, versículo 4, a Bíblia falando, esse texto de Hebreus, falando da história de Abel, lembra? Filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel foi morto pelo irmão dele, Caim. Foi o primeiro assassinato que a Bíblia, na terra. E Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Rispa, mesmo depois de morta, também fala. O testemunho dela fica. E saiba, a palavra de Deus diz que o vosso trabalho não é vão diante de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que se a gente dá um copo de água, para um inimigo, para uma pessoa necessitada, para alguém que está com sede, Deus está vendo. Cada ação sua pode parecer que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A gente já está na parte final. O último ponto é da rocha ao Calvário. Rispa colocou um pano de saco sobre uma rocha e não saiu daquele lugar, permaneceu. Jesus também foi exposto, pendurado numa cruz, colocado sob vergonha, humilhado, nu naquela cruz, por causa de uma aliança que foi quebrada. O homem, quando peca, ele quebra uma aliança com Deus. E Jesus Cristo teve que vir ao mundo para restabelecer a aliança entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo é essa ponte que nos liga, que nos conecta a Deus. Jesus também teve que vir ao mundo e morrer na cruz por causa de uma aliança quebrada. Os filhos de Rispa foram colocados e pendurados como uma expressão de justiça, e Jesus Cristo foi pendurado como sinal de redenção. Ele é o nosso Redentor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Jesus Cristo nos redimiu do pecado e morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida eterna, uma aliança restaurada com Deus. Lá em Gálatas 3:13, a Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se Ele próprio maldição. Jesus se fez maldição por nós. Nós é que éramos os amaldiçoados, perdidos, separados, distanciados de Deus por causa da quebra da aliança, mas Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos salvação. A gente não pode controlar tudo, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente essa semana, o desafio que a gente tem pela frente. A exposição que era sinal de vergonha, se tornou o lugar da nossa salvação. Rispa permaneceu na rocha, e é maravilhosa a história que fala que Maria, quando Jesus estava ali na cruz, ela estava na rocha ali embaixo também como mãe, vendo o filho Jesus ali, pendurado no madeiro. Maria permaneceu aos pés da cruz, mas diferente dos filhos de Rispa, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, a maldição foi quebrada. Se você está aqui nessa noite se sentindo culpado, amaldiçoado, pensando que você podia ter tido uma outra vida, nascido em outro lugar, ter um corpo diferente, uma aparência diferente, você foi feito de uma maneira maravilhosa. Deus te fez do jeito que você é, onde você nasceu, com o corpo, com a aparência física que você tem, para glorificar o nome do Deus vivo. Você é obra-prima de Deus, você é especial. Deus fez a sua vida com um propósito, tudo tem um plano perfeito de Deus. Rispa, apesar daquela história triste, terrível, Deus transforma maldição em bênção. Por causa da resistência e resiliência daquela mulher, a terra de Israel foi curada, o pecado foi perdoado, a aliança foi restabelecida. Vamos nos colocar em pé, por favor. E se você entrou aqui nessa noite se sentindo distante de Deus, afastado de Deus, olhando para você mesmo, mas eu não sou perfeito, eu sou falho, eu peco, eu erro. Jesus veio para salvar você. Ele não veio para salvar aquela pessoa perfeita, que nunca erra, até porque essa pessoa não existe. A única pessoa perfeita que viveu aqui na terra foi Jesus Cristo. Por isso nessa noite, eu vou pedir para você declarar, fazer uma oração, entregando a sua vida a esse Jesus Cristo, que restaurou a nossa aliança com Deus. Vou pedir para toda a igreja fechar os olhos, por favor, inclinar as suas cabeças, e eu vou fazer uma oração, e vou pedir para toda a igreja repetir, mesmo que você já tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vamos falar: Senhor Jesus, você é o Senhor e Salvador da minha vida. Nessa noite, eu me rendo a Ti, peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo e declaro: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Se você orou nessa noite pela primeira vez, fez essa oração, saiba que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Fique à vontade para nos procurar um dos voluntários para falar da sua história. A gente quer conhecer você, queremos orar por você, queremos anotar seu nome para estar orando por você. Saiba que Deus te ama muito, Deus quer o melhor para a sua vida. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele venceu e restaurou a aliança com o Senhor. Amém? Deus seja louvado.